Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da BRF-SA. Informamos a todos que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.foroscol.com.br/brf/2t22.htm, onde a apresentação encontra-se disponível na plataforma webcast. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e após o discurso iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Solicitamos que cada participante faça apenas uma pergunta. As declarações contidas nesta conferência relativa à perspectiva dos negócios da empresa, às projeções e resultados e ao potencial de crescimento da empresa constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do país e dos setores, estando sujeita a mudanças. Cabe lembrar que esta conferência está sendo gravada. Esta teleconferência será apresentada pelo Sr. Lorival Luz, CEO Global, e estão presentes também os demais vice-presidentes da companhia. Passamos a palavra agora ao Sr. Lorival Luz, que dará início à teleconferência. Sr. Lorival, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por participarem dessa teleconferência de divulgação dos resultados da BRF do segundo trimestre. Inicialmente, eu queria pedir desculpas pelo atraso. Nós tivemos um problema técnico com o nosso fornecedor para a teleconferência e, mais uma vez, reforço aqui os pedidos de desculpa pelo atraso do início da teleconferência. Avançando já para recuperar um pouco desse tempo de todos vocês, no segundo trimestre, acho que um segundo trimestre positivo que mostra já os efeitos na nossa operação das decisões e do impacto que nós tivemos e tomamos ainda no primeiro trimestre com relação à adequação e correção do rumo da estratégia e posicionamento de mercado, de produção e de adequação de toda a cadeia. Então, nós entregamos agora, nesse segundo trimestre, já um EBITDA de 1,4 bilhões de reais, acima do segundo trimestre de 2021 e também bastante acima do primeiro trimestre desse ano, com melhoras, como eu vou detalhar à frente, em todos os segmentos, em todas as regiões, uma melhora expressiva da nossa margem da gestão operacional. E o que vai ainda nos levar, eu vou falar um pouco disso também, o nosso foco desse segundo semestre agora no fluxo de caixa e no resultado líquido, que passam a ser, junto com a gestão operacional que já demonstrou o resultado, o nosso foco e prioridade absoluta. Avançando para o segundo slide, apenas para reforçar que nesse segundo trimestre, como vocês viram nas demonstrações financeiras, nós tivemos dois efeitos não recorrentes ou esporádicos, que é um efeito do hedge da dívida de um bond emitido em 2012 e também a adequação do regime hiperinflacionário na Turquia, o que fez com que a gente fizesse alguns ajustes na nossa contabilidade local naquele país. Então, é só para deixar isso com toda a transparência e deixar claro para vocês, para que a gente possa, de maneira transparente aqui, avaliar e olhar o resultado da operação em si. Uma operação que já nos trouxe uma margem bruta de quase 19%, 18,9%, e uma margem EBITDA de 10,3%. No próximo slide, quando a gente olha isso no tempo, e era nosso objetivo, era exatamente tomar as decisões no primeiro trimestre para que a gente voltasse aos patamares de margem que a companhia tinha. Então, isso aconteceu já, vocês veem no resultado do segundo trimestre, uma margem de 19%, 18,9% de margem bruta, praticamente igual à margem do primeiro trimestre, do segundo trimestre do ano passado,
e, obviamente, o que nos dá aqui, tendo a sazonalidade do nosso setor, as perspectivas para o segundo semestre desse ano. Então, aqui uma recuperação substancial das nossas margens operacionais e, como vocês vão ver já a partir do próximo slide aqui, eu vou estar falando um pouco do ambiente de negócios, tanto Brasil como do mercado internacional. E aqui, falando de Brasil, é o nosso mercado principal, o que a gente teve e percebeu já nesse segundo trimestre, uma forte retomada da nossa rentabilidade, saindo de uma margem EBITDA negativa, um EBITDA negativo no primeiro trimestre, um trimestre difícil, com todas as ações que tivemos que tomar para adequação de estoques e da cadeia, saindo aí de um EBITDA negativo na casa de 400 milhões para um EBITDA positivo dos mesmos 400 milhões, com uma margem ainda aquém do potencial da nossa empresa, aquém do potencial do que o mercado brasileiro vai nos dar, mas uma margem de EBITDA de 6,1%, saindo aí um avanço de 13 pontos de margem, saindo de um EBITDA de menos 7. Então, isso mostra a tendência do que a gente está fazendo e a assertividade das ações e decisões tomadas. Aliado a isso, também uma adequação e uma redução já acontecendo dos estoques, tanto de matéria-prima, de produto acabado, que também traz uma maior eficiência em toda a nossa cadeia, tanto produtiva como uma cadeia de logística. E ponto aqui importante, sempre é importante reforçar a versatilidade aqui do nosso portfólio, com as marcas Sadia, Perdigão, Quali, Claybon, Deline, uma versatilidade que atende e abrange todo o mercado, atende todas as camadas sociais e todas as regiões. Isso mostra a resiliência do nosso setor e a resiliência do nosso portfólio de produtos. Então, um cenário bastante positivo quando comparado ao primeiro trimestre do ano. Obviamente, a cautela com relação ao cenário de custos permanece, agora num outro patamar, diferente daquele patamar que nós tivemos em trimestres anteriores, de um aumento muito mais forte em relação aos principais custos. Agora a gente já tem uma quase estabilização desses custos. E podemos ter agora, já para o segundo semestre, um arrefecimento daquele aumento do diesel que nós tivemos, impactou o primeiro semestre, e agora com as novas medidas e ações e a redução do preço do diesel, isso deve também trazer um impacto para a companhia no segundo semestre. Então, aqui é um cenário melhor, uma performance melhor do Brasil, mas que exige a nossa prudência, a nossa cautela e uma gestão absolutamente austera, uma gestão ponto a ponto, detalhe a detalhe, para que a gente tenha, sim, a eficiência operacional lá no bottom line, trazendo cada vez mais rentabilidade para a companhia. No próximo slide, a gente pode ver que o cenário também tem se tornado positivo com relação ao avanço, e aqui vocês veem um avanço que nós tivemos ao longo do trimestre. Se vocês lembrarem, no trimestre anterior, a gente mostrou exatamente o que estava acontecendo dentro daquele trimestre, e aumenta essa performance, as ações vão acontecendo mês a mês, de tal forma que ela vai melhorando o resultado no mês a mês aqui do Brasil. E também um avanço aqui na recuperação do preço de mercado, tanto de frango como de suíno, como vocês têm visto, então, aqui nos gráficos que refletem o preço de mercado do CPEA. Outro ponto aqui, acho que importante, que mesmo dado um cenário desafiador, com queda de renda, com alta de inflação, o que a gente teve, com base aqui em dados de consumo dos lares brasileiros, uma informação da Abras, é uma resiliência forte no nosso setor, no setor de alimentos, que é o que? O setor de alimentos, os nossos produtos básicos, eles passam e sempre serão a prioridade
do consumidor, quando da tomada de decisão para fazer que o seu rendimento e o seu dinheiro seja, de fato, investido na alimentação. Olhando o cenário internacional, uma melhora de margens e aqui avanços em todos os setores, em todas as nossas áreas. Mercado halal extremamente positivo, com margens robustas, um posicionamento robusto, alavancando a nossa posição local, uma marca local, a força da nossa marca local, a força da nossa distribuição local, do nosso time de venda local, que trouxeram um posicionamento adequado com um melhor mix, mostrando os avanços que nós tivemos, por exemplo, com relação a produtos processados de marca, que a gente pode capturar melhores margens nesse mercado. Exportações diretas também, uma melhora significativa do ponto de vista de margem, quase dobrando as margens do segundo trimestre, bem superiores aos do ano passado. E o desafio aqui de Ásia, ainda bastante impactado por China, um cenário muito desafiador que tivemos no primeiro trimestre, mas agora com um resultado já melhor. Isso aqui, exportações diretas, impacto de Ásia, também já mostram os resultados, os primeiros resultados da adequação e do avanço da simplificação da estrutura e tomada de decisão que nós fizemos e anunciamos no trimestre passado. Uma forma mais dinâmica, mais ágil, mais rápida, mais presente no mercado para capturar mais volume e mais margem. E o resultado a gente já começou a sentir, como vocês podem ver, no segundo trimestre desse ano, tanto nas exportações diretas como na Ásia, e esse é uma tendência, e a gente tem notado isso também acontecendo no mês de julho, e é um cenário que também demonstra a tomada de decisão que foi feita e já apresentando aqui resultados. Falando do próximo slide, acho que é importante ressaltar aqui a nossa estratégia com relação à Arábia Saudita. Inauguramos lá uma fábrica ainda no mês de maio, junho, com relação à produção local de produtos processados que fazem com que a gente possa ter e colocar no mercado produtos de maior valor agregado naquele país. Da mesma forma, tivemos agora recentemente a reaprovação, se é que eu posso dizer dessa forma, de exportação da nossa fábrica de Kizad, em Abu Dhabi, para a Arábia Saudita. Isso também reforça a nossa capacidade de exportar e de mandar para aquele país produtos processados de maior valor agregado. E, obviamente, num momento extremamente importante, num momento desse segundo semestre, que pela primeira vez teremos uma Copa do Mundo a ser realizada naquele mercado e iniciando no mês de novembro. Então, eu acho que nós estamos muito bem posicionados para capturar com as nossas marcas a força e a presença local, e aí não só Catar, mas os países dos Emirados, que serão hubs e pontos de ligação com o Catar naquele momento, aumentando substancialmente turismo religioso, turismo de lazer e também o turismo de negócios que vem acontecendo. A gente tem sentido isso naquela região e isso tem acontecido e a gente tem percebido isso e eu acho que está preparado para capturar. Da mesma forma, do lado direito, acho mostrando aqui um cenário positivo, e aqui eu falo de exportações diretas, e aí os dados do SESEX, dados de exportações brasileiras, se vocês olharem, o preço de frango num patamar superior ao que a gente tinha em 2020 e 2021. Isso reflete aquilo que nós antecipamos e falamos lá no primeiro trimestre com relação ao impacto de um dos maiores países fornecedores e exportadores de frango no mundo, que é o caso de Ucrânia, e também os impactos e efeitos de uma produção menor em países que estavam sendo afetados pela gripe aviária, estão sendo afetados pela gripe aviária. Então, o que acontece é exatamente esse efeito que vocês veem no gráfico. E, no caso de suínos,
basicamente um cenário que nos primeiros meses desse ano foi inferior, foi pior do que o primeiro trimestre do ano passado, mas que agora já demonstra melhor posicionamento a partir de maio e uns preços um pouco mais estáveis e uma melhora em relação ao início do ano. Avançando na próxima página, para dar um pouco mais de cor, um pouco mais de detalhe com relação a isso, o que a gente vê é o reflexo de aves, sobretudo no Japão, crescimento, Japão, Coreia, esse crescimento de preço. E aqui, o caso de China, especificamente, eu acho que vale a pena dar um detalhe. Sem dúvida, a gente teve aquele pico, vocês olham graficamente aqui, um pico do efeito da carne suína que aconteceu do preço ali entre segundo semestre de 2019 e até o ano passado, e mudou o patamar. Agora o que a gente está tendo um patamar inferior, mas que já demonstra aqui uma recuperação ou um melhor preço já a partir aqui de junho, julho. Então, esse é um pouco do cenário e do que a gente tem feito. Falando dos outros negócios, outros segmentos, também resultados positivos. No segmento de PET, a consolidação, a integração planejada e que foi feito tem acontecido, uma melhora substancial mês a mês nos nossos indicadores, com melhores margens, melhor resultado, o que mostra o efeito aqui da sinergia que a gente passa a ter ao nosso portfólio de produtos. Time de vendas, operação e logística já começa a mostrar exatamente esse resultado, uma integração muito bem planejada e muito bem executada pelo nosso time de pet food, que tem acontecido, e um bom posicionamento de mercado, onde hoje nós já temos uma presença bastante relevante no autosserviço e crescendo em uma estratégia bastante posicionada com todas as nossas marcas, e aqui um potencial, uma oportunidade que, aliado ao expertise, o posicionamento que a BRF tem no mercado internacional, é a abertura de portas para exportação de PET para outros países onde a BRF já tem um relacionamento comercial. Então, aqui uma oportunidade bastante positiva, e a área de ingredients que continua gerando resultados bastante positivos, bastante fortes, o que mostra também aqui a fortaleza e a amplitude dos nossos produtos, a tecnicidade deles e o melhor aproveitamento dentro da nossa cadeia, que é a geração de valor com os produtos que a gente captura dentro das nossas unidades. Então, um trabalho extremamente bem executado, com eficiência, que tem demonstrado os resultados ao longo desses últimos anos e desses trimestres. Dentro da nossa agenda ESG, continuamos avançando nos nossos planos e continua sendo sempre uma prioridade falar, trabalhar e executar e tomar as decisões com relação à nossa jornada Net Zero. A BRF continua trabalhando aí no reconhecimento e na atitude para ser reconhecida pela nossa responsabilidade social. O Instituto BRF completa 10 anos como implementando e atuando em diversas áreas, educação, cidadania, nas diversas localidades onde a BRF está presente, e o que a gente está trabalhando e sempre a prioridade aqui é o ESG, né? Que é ser também economicamente sustentável, sim, ser sustentável, trabalhar no social, na governança, mas sendo economicamente sustentável. Aí, falando aqui da estrutura de capital, eu vou passar a palavra para o nosso CFO, Fábio Mariano, que vai estar falando com vocês a partir de agora. Obrigado, Lorival. Bom dia aos conectados. A primeira mensagem que eu gostaria de registrar em relação à estrutura de capital é
que, embora a gente tenha que conviver com uma alavancagem acima dos nossos objetivos, né, das nossas pretensões para operar a BRF, a gente já tem em andamento um plano que irá ainda esse ano potencializar a geração de caixa livre da companhia. Eu estou falando especificamente do capital de giro na linha de estoques, né? Não somente o estoque de produto acabado, mas também me refiro às outras linhas de estoque em elaboração, matéria-prima cárneos, sobressalentes e etc. Né? Isso como um impulso para que a gente consiga reduzir, né, o endividamento líquido da companhia. Uma segunda mensagem é, mais uma vez, enfatizar que o perfil do endividamento da companhia ele segue sólido, né? Isso a gente consegue evidenciar por uma liquidez muito próxima de 12 bilhões de reais, né? Quando a gente considera também as linhas pré-negociadas, né, de crédito comprometido. Isso é suficiente para cobrir as amortizações dos próximos anos. Então, não há risco de refinanciamento iminente. A gente percebe também que o prazo médio de dívida ainda é bastante alongado, né, chegando a 9 anos e meio. E também uma intenção clara que eu gostaria de repetir, a necessidade de redução, né, da indexação da dívida à moeda forte. Então, como evento subsequente desta divulgação, já é público a emissão de CRA, no montante de 1,7 bilhão, e o uso desses recursos irá ser empregado exatamente para pré-liquidar dívidas em moeda forte. Essa é a nossa ideia aqui para a segunda metade do ano. Isso irá contribuir naturalmente para que a gente tenha aí um peso, né, principalmente do dólar no nosso endividamento, mais diminuto. Falando agora um pouco da performance da geração de caixa livre no trimestre, de maneira consistente, assim como a gente qualificou no primeiro TRI o efeito cambial, desta vez, muito embora a gente tenha uma geração de caixa livre praticamente neutra, né, menos 12 bilhões de reais, é importante a gente qualificar que a gente tem um benefício do câmbio, né, e está explicado aí por quase 800 milhões de reais, né, de ingresso de capital associado a derivativos e a variação cambial do caixa. Então, isso dá destaque para que a geração aí da companhia livre, ex-efeitos cambiais, tenha sido aí da ordem de 770 milhões de reais. E, obviamente, eu me refiro a um consumo de caixa. Então, isso tem um reflexo natural, né, num crescimento do endividamento, que eu mostro aqui na construção dessa BID. Então, a gente tem uma elevação aí de 1,7 bilhão no endividamento líquido e, obviamente, tem a ver também com a marcação a mercado da dívida em moeda forte. Embora a gente tenha o trânsito, né, e recebimento de caixa associado aos derivativos, a gente também tem a marcação a mercado aí da dívida indexada ao dólar. Então, a gente tenta aí na última BID qualificar o que é esse efeito. Então, é um efeito aí da ordem aí de 1 bilhão que contribui também para uma elevação do endividamento no trimestre. Então, eu te devolvo, Lorival, para suas considerações finais. Bom, obrigado, Fábio. Aqui, considerações finais, eu queria iniciar primeiro aqui reconhecendo, agradecendo o apoio do nosso Conselho de Administração com relação a todas as decisões e implementação das medidas que foram necessárias e feitas ao longo desse segundo trimestre agora, sempre presente, nos apoiando, orientando e que demonstra aqui, como vocês viram, um resultado extremamente positivo. Então, acho que cabe aqui demonstrar esse reconhecimento, que temos aqui uma união e um alinhamento do Conselho de Administração com a empresa e todo o time de executivos, o time da BRF. E o resultado disso, como vocês viram, uma melhora das nossas margens em todos os segmentos. E, já passando para o segundo ponto, a gente espera ainda ter maiores ganhos e contribuições com o plano de simplificação que nós anunciamos e como fizemos ao longo desse
segundo trimestre, que os efeitos e resultados disso, alguns podem ser vistos, capturados, como eu mencionei, com relação ali às exportações diretas, de Ásia, já teve uma melhora na captura de volume e de margens, mas existem efeitos que vão ser percebidos a partir da execução dele em si. Foco absoluto, segundo semestre, a melhora do nosso nível de serviço, execução e capturar mais volumes e mais resultados aqui no Brasil, para que a gente volte e ultrapasse os patamares anteriores. E um foco para que a gente tenha uma execução no segundo semestre, que é um semestre importante para nós, dada a sazonalidade, e um trimestre, o último trimestre, que vai ser diferenciado. Pela primeira vez, nós teremos a Copa do Mundo, que é um fator importante para efeito de Brasil, acontecendo junto, na sequência, acontecerá os comemorativos. Então, são campanhas importantes que merecem o nosso foco e nós estamos trabalhando desde já com muito persistência, com obsessão, para que a gente tenha uma execução adequada, com melhores resultados dentro desse efeito. Isso unindo e aliado com estratégia de marketing, de marca, posicionamento. Vocês viram o lançamento e posicionamento mais forte da marca Sadia, seu dia pede Sadia. Então, vocês estão vendo isso bem posicionado no marca. Isso vai aí até o final do ano, a BRF com suas marcas Sadia e Perdigão sendo um dos patrocinadores das transmissões do evento que se realizará no Catar. Então, BRF com as marcas Sadia e Perdigão estará presente na transmissão em TV aberta e TV fechada. Com isso, foco liderado aqui pelo nosso CFO, o Fábio Mariano, um foco, uma obsessão, por que não dizer uma obsessão na geração de caixa, na geração do nosso resultado líquido, com uma série de iniciativas e ações planejadas e em execução para que a gente possa ter uma geração de caixa e um resultado líquido positivo e uma melhoria contínua já nesse segundo semestre. E, como eu disse, para concluir, é um segundo semestre que exige a nossa cautela, a nossa prudência, com todas as variáveis que podem impactar o nosso negócio, mas também com eventos positivos, como já mencionei, da Copa do Mundo, e também a liberação dos programas sociais aqui no Brasil, que injetam recursos na economia e que também, obviamente, serão direcionados ao nosso setor aqui, o setor de alimentos, e a BRF está bem posicionada para capturar isso, e vamos trabalhar nos efeitos disso ao longo do segundo semestre. E sempre, como eu digo, com prudência, olho no detalhe, porque são muitas as variáveis externas e internas que podem afetar o nosso negócio e que exigem uma ação aqui imediata. Com isso, agradeço a participação de todos e vamos abrir para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que cada participante terá direito a fazer uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato. Senhora Isabela, pode prosseguir. Obrigada, bom dia. Vocês me escutam? Sim. Obrigada, Norival. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria explorar um pouco como vocês estão enxergando o ciclo de frango, tanto no Brasil quanto lá fora, né? Obviamente a gente viu exportações muito fortes aí no primeiro semestre e uma queda de alojamento no acumulado, mas que na margem ela volta talvez a recuperar um pouco, né? Então eu queria entender
até diante dessa queda recente do preço dos grãos, né? Como que vocês estão enxergando oferta, né, vinda de Brasil daqui para frente e sustentação de preços no mercado internacional. E minha segunda pergunta vai para o Fábio, né, no comentário sobre as medidas, né, de aceleração de geração de caixa e principalmente estoques, né? Obviamente a gente viu talvez um nível exagerado de estoques no final de 2021, que culminou aí com a performance do primeiro tri, mas na história passada da companhia, a falta de estoque também já foi um problema, né? Então a gente queria entender o que é um nível ótimo, né? Um nível sustentável para rodar a companhia, talvez em número de dias, ou enfim, a métrica que vocês julgarem que dê para comentar, acho que ajuda a gente a pensar nesse equilíbrio de capital de giro. Obrigada. Bom, obrigado, Isabela. Eu vou endereçar um pouco aqui a dinâmica de frango e o que a gente está vendo. Eu não vejo esse cenário mudando muito no curto prazo, tá? E o porquê disso? Você ainda tem alguns efeitos que são efeitos que levarão tempo para serem, vamos chamar, rebalanceados ou readequados, né? Que é quando você tem um produtor relevante, como o caso de Ucrânia, por mais que alguma exportação, alguma coisa eles comecem a fazer, até que isso se adeque, ainda levará um tempo. A gente continua com uma situação de gripe aviária que impacta Europa e Estados Unidos, obviamente em patamares não catastróficos ou preocupantes, né, mas que acontecem, então essa dinâmica ainda continua. E se tem um pouco uma outra situação, que é a disponibilidade de ovos para fecundação, isso no mundo inteiro, tá? Então isso tem acontecido, uma escassez de ovos que acontece nos Estados Unidos, Europa também, aqui no Brasil, o que, de alguma forma, não permite, não é a palavra, mas não possibilita um avanço, um crescimento muito grande de alojamento e de produção. Então, a gente tem que olhar todas essas variáveis e, por isso, eu acho que a gente vê assim, uma mudança muito significativa com relação ao mercado de frango. Antes de passar para o Fábio, eu queria só reforçar, porque você falou uma coisa que me preocupou e eu quero deixar bem claro, tá? Quando você fala que no passado, redução do estoque, já teve problema para a BRF. Isso não vai acontecer. Isso não é isso que a gente está falando. Então, a gente não está aqui trabalhando para redução do estoque de insumo de milho que possa colocar qualquer tipo de risco para a companhia. O que a gente está falando aqui é fazer uma gestão muito mais eficiente, principalmente em matéria-prima, e quando eu falo matéria-prima aqui, é matéria-prima produzida. Eu abati o frango, ele virou matéria-prima que depois eu uso, a mesma coisa o suíno. Então, é disso que a gente está falando, não é a matéria-prima do ponto de vista milho, tá? Não é isso, é o produto já congelado, que a gente congela para virar matéria-prima para produção depois, ou disponibilização depois. Então, é isso que a gente tem que trabalhar de uma forma mais eficiente, porque eu tenho menos capital alocado, a gente tem menos armazéns terceiros, o custo de armazenagem, e menos a logística de fábrica, armazém, que acontece. Então, é disso que a gente está falando, aliado também a uma adequação também de produto acabado. Tá? Então, só para esclarecer, para não ter qualquer dúvida, que a gente jamais fará aqui uma gestão que coloque em risco um insumo para a alimentação dos nossos animais. Aí, Fábio, por favor. Bom dia, Isabela. Então, complementando já com essa qualificação do Lorival, e você conhece bem o estoque de grãos, ele até parte, né, da nossa política de hedge versus o risco de abastecimento e também o risco da volatilidade de preços. Isso é excepcional, né, extraordinário e não se discute. Hoje a gente precisa levar em consideração
que a conta financeira ela mudou de patamar, né? A gente saiu há pouco tempo aí de juros entre 2% e 3% no Brasil. Hoje a gente tem um encargo de capital chegando aí, dependendo do prazo, a 14, 15. Então, a companhia ela precisa desafiar um pouco as políticas de estoque mínimo, né? E isso que a gente pretende fazer. Então, a gente já tem identificado em algumas linhas excesso em relação à política de estoque mínimo. Então, isso é mandatório por conta desse encargo financeiro que a gente reduza, né? Que a gente traga isso aos patamares mínimos. E, por outro lado, a gente precisa começar a testar essas fronteiras, né? A fronteira aí do custo de servir, né? O que está associado a você colocar aí o produto no cliente, no ponto de venda. Então, isso a gente entende aí que tem bastante capital para desmobilizar e, eventualmente, a gente pode correr alguns riscos, né, de uma perda de venda. Mas, de novo, a gente tem a cobertura aqui no ano de potencialmente 13%, 14% aí associado a isso. Então, esse é o objetivo, né? Algumas ações já em curso que a gente já pretende começar a materializar neste terceiro trimestre. Não, está super claro, Lorival e Fábio. Você me permite só cortar um pouco para mim, o 13%, 14% de cobertura não ficou claro em relação ao que é, só para esclarecer esse número. Eu só estou me referindo de volta ao encargo financeiro, né? Então, você tem muita margem aí. Tá claro? Tá, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Duarte, Banco BTG. Olá, bom dia. Bom dia, Fábio, Lorival, bom dia a todos. Eu queria trazer alguns esclarecimentos com relação a, acho que o slide de apresentação de vocês, que fala da recuperação de Brasil, né? Há 3 meses atrás, quando da divulgação do primeiro TRI, a gente ouviu, vocês esclareceram bastante sobre as medidas que foram tomadas, né, para ajuste de estoques na cadeia, e a gente tinha bastante claro que aquilo eram ajustes bem pontuais ou muito concentrados no primeiro trimestre, e é que essa normalização ela já se daria no segundo TRI, pelo menos a impressão que a gente tinha na época. Obviamente houve uma melhora muito relevante no TRI a TRI, mas quando a gente tenta, né, quando vocês fazem aquele exercício da melhora sequencial de resultado, mostrando o lucro bruto da BRF, a gente tenta fazer alguma conta com aquela informação, dá a impressão que o lucro bruto de Brasil, mesmo quando a gente olha na ponta, a gente olha maio, junho, quando ele já está bem melhor do que abril, ele ainda está rodando abaixo de 20%, que é bem abaixo do que seria um patamar, ou do que é um patamar histórico da operação de vocês no mercado brasileiro. Aí eu queria entender se isso, no limite, se deve ainda a algum tipo de resquício, né, das medidas que foram tomadas no primeiro trimestre, os abates no segundo TRI, por exemplo, ainda foram bem abaixo do mesmo período do ano passado, e entender, então, se a gente deveria imaginar já um terceiro TRI plenamente normalizado, pelo menos sem os efeitos do primeiro trimestre, das medidas que foram tomadas no primeiro trimestre. Eu acho que essa é uma discussão importante. E aí, em segundo ponto, puxando um pouco a discussão anterior sobre capital de giro, parte, né, da impressão que parte dessa redução dos estoques, ou desse estoque mais contido que a gente vê agora, ele pode estar ligado ao fato de que a companhia reduziu o ritmo de abate, reduziu o ritmo de produção. Então, minha pergunta é se a gente deveria, portanto, esperar que, conforme esse nível de abate normalize, a companhia também tem algum capital de giro a consumir conforme esses estoques são recompostos no futuro. Então, essa seria a minha segunda pergunta. E a terceira pergunta, acho que mais para o Lorival, se vocês puderem compartilhar sobre o futuro, né? Sobre a visão 2030, no último TRI, vocês colocaram ela como em revisão, em processo de revisão, e foram tomadas várias medidas de melhoria operacional e de eficiência que vocês já anunciaram,
mas eu queria ouvi-los um pouco sobre aonde a companhia, né, quais são os ajustes do Visão 2030 que a BRF imagina implementar, e o que se vocês já podem ou já conseguem compartilhar alguma coisa em termos do que vocês imaginam de crescimento, de investimento, de posicionamento da companhia a mais médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado, Thiago. Deixa eu ir por partes aqui. Eu acho que a recuperação de Brasil, se você olhar, e aí eu estou comparando com o mesmo trimestre de 2021, a gente ainda está aí cerca de 2 pontos percentuais aquém do que foi o primeiro trimestre do ano passado, o que demonstra aí que a gente tem ainda, como a gente falou, um espaço, um avanço, uma melhoria para que aconteça. O que eu posso te dizer é que é uma melhora sequencial, e que sim, o mês de abril ainda carrega alguns efeitos, requisitos daquelas decisões e ações que foram tomadas no primeiro trimestre. Você conhece melhor do que a gente aqui, que isso aqui é uma cadeia mais longa e não necessariamente tudo que você toma de decisão tem 100% de impacto dentro do primeiro trimestre, do próprio mês, né? Então, isso sim tem um efeito que eu posso te dizer que dentro desse trimestre você tem sim um avanço da margem bruta e também da margem EBITDA entre os meses de abril para junho. Sobre a tua pergunta, se o terceiro trimestre para frente a gente já vai ver um cenário melhor, aí você sabe, não vou poder te dar aqui um guidance, um prognóstico, mas eu te digo que eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que as ações e os resultados que a gente já tem estão nos levando ao objetivo e aonde a gente quer chegar. Então, eu acho que a gente está aqui no caminho certo. No seu segundo ponto, quando você comenta de capital de giro e aí do nível de estoques, esse aumento, o abate, assim, onde que a gente mira isso e onde que a gente olha isso? Eu olho a matéria-prima ali de produtos, né, e a matéria-prima de produto acabado. E assim, eu abater um pouco mais, abater um pouco menos ali, é só um meio para que eu faça a gestão do fim. Então, a gestão do fim é o que a gente está fazendo, mesmo se eu vou abater a mais, é porque eu tenho mais mercado, porque eu tenho mais venda para fazer. Então, eu queria só passar essa visão e a forma como a gente gerencia, antes de passar aqui a palavra para o Fábio te detalhar um pouco mais, mas é nesse sentido, e aí depois eu volto para falar um pouco do estratégico. Bom dia, Thiago. Complementando, a sua hipótese em relação à retomada de abates, embora bastante lógica, deixa eu te explicar por que na prática não acontece, né, de você ter, eventualmente, um consumo incremental de capital de giro. Quando a gente faz os ajustes de cadeia, que foi a ocasião do primeiro TRI, na verdade, vou dar o exemplo do descarte de ovos, né, que foi divulgado, né, como parte dos ajustes. Você já investiu esses recursos, né, quando você faz o descarte. Então, você está eliminando a sua capacidade de recuperar isso lá na frente com a venda do produto acabado. Então, o impacto de performance, ele já ocorreu quando você fez aí o descarte e também o impacto de caixa. Então, só há um incremento do capital de giro quando você muda de patamar o seu plantel de animais, a gente falando aí da reprodução, o que não é o caso, né? Algo que se precisa levar em conta, quando a gente tem aqui um plano de crescimento, e aí eu não estou falando só do volume, eu estou falando da receita, né? E aí, portanto, você tem também, de maneira absoluta, aí do custo, o seu capital de giro ele fica mais caro, né? A demanda relativa de capital de giro, ainda que você mantenha a sua eficiência em dias, ela é maior, né? Você está mudando a companhia de magnitude, então isso precisa ser levado em conta também.
Mas como o Lorival já se referiu, então o plano que a gente tem em curso, ele independe um pouco dessa questão marginal aí de abate. Espero que tenha esclarecido. Tiago, falando um pouco, só falando da visão estratégica, aquilo que a gente realmente, o ponto que você colocou, nós estaremos trabalhando na revisão desse plano estratégico, das avenidas de crescimento do nosso foco prioridade, e a gente, assim que isso esteja consolidado, será feita uma comunicação específica sobre isso. E agora, só para reforçar, o nosso foco, e colocamos aqui toda a energia da companhia e a prioridade da companhia foi no objetivo de fazer essa correção das medidas e ações que nós tomamos no segundo trimestre para melhorar aí o resultado que vocês estão vendo, e, como refletido agora, um foco absoluto também no segundo semestre desse ano na geração de caixa e no resultado líquido da companhia, para que a gente retome aqui a rentabilidade e a lucratividade. Então, isso vai andar em paralelo à discussão, será feita a comunicação, tão logo a gente tenha isso concluído, aprovado e alinhado com o Conselho de Administração, e aí será comunicado. Mas o curto prazo agora foi essa correção e esse foco que a gente acabou de comentar para o segundo semestre. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Oi, pessoal. Bom dia. Minha primeira pergunta é sobre os esforços da companhia em retomar as exportações para a Europa, que eu sei que é algo que vocês têm trabalhado há um bom tempo, mas se com essa eleição de conselho isso tomou alguma direção diferente, alguma priorização diferente, enfim, se vocês puderem comentar sobre eventualmente voltar a exportar para a Europa. E a minha segunda pergunta sobre halal, se vocês pudessem discutir no GCC, né? Como é que a gente pode imaginar os próximos trimestres? Vocês mesmos escreveram no release que esperam algum cooldown, né? A palavra que vocês usaram ali talvez margens e rentabilidade no GCC, mas se vocês pudessem comentar com a gente como é que se comporta a demanda agora no início do terceiro tri, competição, se vocês passaram a ver mais competição lá, dadas as margens e preços fortes por ali. E a questão do custo também, né? Entender como é que a curva de custos impacta os estoques que vocês estão vendendo lá agora no segundo semestre. Obrigado. Obrigado, Lucas. Com relação à Europa, também aqui super 100% alinhado com o conselho atual, que a mesma prioridade que a companhia sempre teve, de trabalhar com relação à volta de Europa. Como eu já disse algumas vezes, eu não considero que essa retomada de Europa aconteça no curto prazo. Eu acho que é um ambiente complexo de relação diplomática, de acordos a serem estabelecidos entre Brasil e mercado comum europeu. Então, acho que é um momento, um ambiente não favorável a essa reabertura para a gente de mercado europeu. Então, é algo que, sim, a gente trabalha de forma incansável nessa retomada, mas eu não vejo ela acontecendo aqui no curto prazo. Com relação a halal, eu acho que vale a pena, eu vou passar a palavra para o Igor, que pode dar um pouco mais de cor com relação ali ao GCC e a dinâmica de mercado, mas é sempre bom a gente olhar também ali a dinâmica daquela região, dos países, a retomada econômica, do turismo, que é forte ali. Lembra que
grande parte da população ali não é uma população de locais, né? É uma população de estrangeiros que ou residem e voltam para lá após a pandemia e aumentam o turismo de negócios e de lazer. Então, temos que olhar sobre essa ótica, né? E o do nosso posicionamento. Eu acho que o Igor vai te voltar um pouco, vai te dar um pouco mais de detalhe. Então, Igor, por favor. Obrigado, Lorival. Bom dia, Lucas. Obrigado pela tua pergunta. Aqui no Halal, eu acho que a forma de pensar sobre os números que a gente está vendo e pensar um pouquinho para frente é entender que, de fato, as margens elas estão num pico histórico, trazido pelo um bom momento, né, de Ramadã, das campanhas que a gente fez, das inovações que a gente fez, e super importante para a transformação do portfólio que a gente vem implementando ao longo dos últimos anos. Você viu o crescimento de valor agregado, e o valor agregado traz para a gente margens mais altas, mais resilientes no tempo, e essa proximidade com o consumidor, que é o que permite que a gente navegue tanto os ciclos de alta quanto de baixa melhor do que o resto do mercado. Pensando para o segundo semestre, existe demanda aqui no Halal, né? Essa demanda daí, ela vem evidentemente com a Copa do Mundo. É importante entender que no Catar a população deve dobrar, né? É um país de 2 milhões de pessoas, eles devem receber pelo menos 2 milhões de turistas. E muita gente vai acabar usando tanto a Arábia Saudita, quanto Dubai, quanto Oman, como um porto para poder fazer as idas e vindas, porque não tem capacidade de hotelaria como um todo. Então, a gente está esperando que a Arábia Saudita, que os Emirados Árabes, né, em particular, eles tenham um aumento de consumo importante, fruto desse fluxo de consumidores. Então, a demanda, ela existe, né? E aí, esse caminho de, vamos falar, normalização de margens, né, ele deve acontecer, né, num grau lento, mas progressivo, mas a gente continua super entusiasmado com o resto do ano aqui como um todo. Né? Então, é um pouquinho isso que eu consigo dividir contigo aí, Lucas, espero ter te ajudado. Ajudou bastante, Igor. Obrigado. Obrigado, Lorival. Com relação à curva de custos, só para pegar seu último ponto, eu acho que a gente tem que acompanhar, e de novo, o cenário aí de commodities, você sempre lembra, né? Você sabe que o preço spot reflete no nosso custo com quase 6 meses, porque a formação do estoque ali de ração que vai para o frango até de chegar no produto final, ele tem um lagging de tempo. Então, acho que alguns fatores deu uma arrefecida, o cenário de grãos acho que está menos desfavorável do que já teve, mas, de novo, aquilo que eu coloquei, prudência, cautela, fazer uma gestão muito austera em todas as linhas de custo da companhia para que a gente possa assegurar a nossa eficiência operacional. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, da XP. Bom dia, Lorival. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Talvez seja mais um follow-up do ponto internacional e até amarrando com o comentário que você fez, Lorival, a respeito da dificuldade na parte de produção de genética, eclosão, que acho que tem sido um desafio não só Brasil, todos os países estão passando por isso, né? Minha pergunta seria, nessa leitura que eventualmente a produção possa crescer com uma certa resistência por essa falta de disponibilidade de pintinhos, se eventualmente a gente deve enxergar oportunidades interessantes mais em margem do que em top line, pensando nos próximos trimestres, até pela performance que teve Halal, eventualmente a Ásia recuperando, se isso eventualmente não puxaria um volume para ser maior internacional do que Brasil. Então, eu ver um pouquinho mais sobre essa perspectiva. Obrigado pela pergunta. Eu vou até depois passar para o seu xará aqui, o Leonardo, que pode dar uma visão
geral dos diferentes mercados dessa dinâmica, mas importante aqui que a gente realmente faz essa análise a cada mercado de como alinhar e flexibilizar aqui a nossa produção para os diferentes destinos, nos adequando à rentabilidade, preço, disponibilidade, capacidade de envio de cada um deles. Então, essa é uma gestão aqui diária à luz de toda a informação do mercado internacional, do mercado local que a gente tem. Então, isso, para te responder, sim, pode acontecer, porque a gente adequa, sim, a nossa oferta à demanda sobre todos os aspectos aqui de todos os produtos, dada a versatilidade que a gente tem na nossa produção. Aí, Léo, por favor. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o Lorival colocou bem, né? A gente está vendo momentos no mercado realmente com menos oferta, uma demanda mais aquecida, isso não só olhando os mercados internacionais, mas também o Brasil. Então, em conjunto com a equipe do Brasil, em conjunto com a equipe de planejamento, a gente observa, tenta olhar cada mercado, cada corte nosso, para onde ele vai. A gente vê um cenário positivo, Japão e Coreia vindo com demandas fortes no Brasil, o Brasil também tendo um aumento de consumo per capita de frango nesses últimos tempos, dado toda a nossa situação econômica. Então, mês a mês, dia a dia, a gente vai pressionando. É claro que valorizações de dólares afetam também, o câmbio também afeta essa decisão. A gente teve um crescimento também, um aumento do custo dos fretes marítimos, que também faz com que a gente escolha entre mercados aqueles que deixam uma maior margem, mas esse é um trabalho feito, sim, no detalhe, para que a gente consiga otimizar tanto a exportação quanto o mercado interno e buscando essa rentabilidade e esse equilíbrio que você vê nos resultados que a gente tem tido entre os mercados. Não jogar demais no mercado para que o mercado não perca preço, mas também ir aproveitando cada momento em cada situação de cortes e mercados que a gente tem. Perfeito, mas só para ver se eu entendi, porque o setor de aves sempre foi visto como um setor que se adapta muito rápido ao crescimento de demanda por conta da produção ter um ciclo mais curto. Nesse cenário que eventualmente se possa ter dificuldade de eclosão, de acesso a pintinhos, isso pode mudar no curto prazo? Eu acho que já está mudando, Leonardo. Eu acho que em momentos anteriores você teria já um alojamento maior, com uma eclosão maior, esse produtividade maior, a gente talvez já teria uma recuperação maior de volume, o que não vem acontecendo no mês a mês, a gente vê pelo alojamento do setor, que ele acaba não conseguindo crescer, talvez na velocidade que gostaria, dado essa escassez. E isso você acaba vendo se traduzindo em margens melhores para todo o setor. De fato, é isso. Perfeito. Está claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, Morgan Stanley. Bom dia, Lorival, Fábio, muito obrigado pelo call. Sobre a Turquia, dado esse cenário de hiperinflação, eu queria só que vocês comentassem um pouco mais sobre o mercado internacional desse mercado, né? Ou se vocês veem alguma uma melhora estrutural na sua operação na Turquia, que faz com que vocês se sintam confortáveis. Eu acho que, em linha com essa pergunta, a gente queria saber desse comentário que vocês fizeram no release, né, dos ganhos expressivos de market share que vocês tiveram. Então, só se vocês puderem explorar um pouquinho como que vocês estão conseguindo navegar nesse ambiente mais instável, né, de macro, de hiperinflação, com a moeda desvalorizando, se mudou muito a sua operação internacional, mas ao mesmo tempo me parece que vocês estão ganhando share. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco relacionada também a ganho de market share. Um outro comentário que a gente reparou que vocês fizeram foi em processados no Brasil, né, pelo menos nos últimos dados de Nielsen, essa perda de market share. Eu queria só ver se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe, por exemplo, por categorias ou comportamento dos seus competidores talvez um pouco mais agressivo no momento que vocês estavam indo na outra direção, né, aumentando o preço, reduzindo descontos. Então, só para entender um pouquinho mais essa dinâmica de share aqui no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Sobre Turquia, eu vou passar aqui para o Fábio e para o Igor, que aí eu acho que eles podem adequar, né, ao teu ponto.
e aí separando o que é efeito de ajuste hiperinflacionário, né, que afeta, obviamente, as linhas do resultado, e também um pouco da dinâmica do mercado local. Então, não sei se o Fábio, Igor... Tá bom, deixa eu começar, Ricardo, só para explicar o efeito contábil. E, de fato, ele é só contábil, né? Quando a economia, 3 anos, né? Ela tem a sua inflação local superando 100%, que é o caso, a gente precisa, de maneira mandatória, corrigir, né, os itens não monetários do balanço. Eu estou falando de ativos e passivos, né? Até a data presente, no caso, o junho. Então, a gente corrige de janeiro a junho, fevereiro a junho e assim por diante. Então, a gente tem a tabela aí que você vê refletidas, né? Todas essas variações linha por linha, né? Que vai te dar um entendimento que, no fim das contas, a gente tem até uma contribuição no lucro líquido, né? Que na visão pro forma também a gente tentou ajustar. É fato dizer que nessa primeira metade do ano, a gente performou muito bem, né, na Turquia, a despeito, né, do ambiente hiperinflacionário. Isso quer dizer que a gente teve capacidade, né, de repassar preços, ainda até em termos reais, né, equilibrando bem, defendendo as nossas margens. O que a gente enxerga para frente é um pouquinho diferente, né? A gente tem alguns desafios e eu vou passar para o Igor, então, explicar um pouco esse novo cenário, né, que se apresenta nesse local. Obrigado, Fábio. Muito bom dia, Ricardo. Pensando aqui num cenário de hiperinflação na Turquia, acho que as 3 métricas que a gente tenta controlar e acelerar são ganho de participação de mercado, o nosso mix do portfólio e a resiliência de margem, né, ou o repasse de margem. E aí você vai notar que até, né, o resultado divulgado agora do segundo trimestre, a gente ganha participação de mercado na Turquia, né, ano contra ano, no todo a gente chega a 21%, e em processado a gente ganha 4,5 pontos, que é essa transformação de portfólio que ajuda a gente a navegar. E aí a gente conseguiu, sim, manter a resiliência de margens até o momento. Qual que é a preocupação daqui para frente, Ricardo? A preocupação é que o efeito direto da hiperinflação é o empobrecimento da população. E a gente sabe que existe uma correlação direta, né, entre o consumo de proteína e a renda, né, disponível das pessoas. Então, a gente tem observado aqui movimentos, né, no tamanho das categorias que crescem e caem conforme a paridade com outras proteínas. Então, né, quando o bife sobe muito, vai mais para o frango e assim por diante. Mas, no todo, tem sim um encolhimento aqui de mercado, né? Então, é um tema no qual a gente está super atentado aqui, né, e acompanhando. Então, qual que é o caminho para frente para a gente tentar navegar isso daqui? É a gente usar nessa plataforma global, junto com o time do Léo, junto com o time do Brasil aí, para alavancar mais exportação, né? Hoje, na Turquia, 30% do que a gente produz, e o país de forma geral, né? Porque a gente tem a liderança, 30% é exportado. Eu acho que com a desvalorização da lira, a gente ganha em competitividade, temos que explorar mais esse mercado, né? A gente explora bem hoje o Iraque, o norte da África, e precisamos acelerar essa jornada para conseguir esperar a turbulência da hiperinflação passar, cativando, né, os consumidores com a marca, mantendo o market share, o mix e a margem. Então, um pouquinho disso daí, Ricardo. Espero poder te ajudar. Ajudou sim. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. E só para passar um pouco aqui da dinâmica que você perguntou de market share, eu vou passar aqui para o Marcel e qualquer coisa do Manuel complementa aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos aí. Obrigado pela pergunta. Só para me apresentar aqui, eu sou o Marcel Sacco, eu estou responsável agora, desde o mês de abril, também pela área de marketing aqui no mercado brasileiro. E tentar te explicar um pouco da equação de market share, Ricardo. A gente tem trabalhado sempre para equilibrar a rentabilidade com o crescimento
E, como você mesmo mencionou, a gente, nos últimos 18, 24 meses, priorizou bastante com a mudança rápida na estrutura de custos, enfim, nos preços de todos os nossos custos. A gente se preocupou bastante em proteger a rentabilidade, e o que nós temos feito aí no curto prazo é um equilíbrio um pouco mais próximo entre crescimento e rentabilidade, fazendo alguns ajustes que já começam a mostrar efeito na nossa recuperação de market share, principalmente no curto prazo. Se a gente olhar nos últimos 60 dias, vários dos nossos segmentos começam a recuperar a tração, e aí basicamente o que a gente tem feito é ajustando essa nossa estrutura de custos sem nunca abrir mão da rentabilidade. A gente está rebalanceando o nosso foco em produtos de valor agregado, com um pouco mais de foco nos volumes, nos produtos de maior volume, né, nas categorias mais volumétricas, o que é importante. A gente recalibrou um pouco também a atividade de inovação nesta direção, para focar em produtos que tragam maior resultado de volume, consequentemente de market share, e ao mesmo tempo a gente não descuida do consumidor com poder aquisitivo para continuar comprando valor agregado. Então, acho que a gente está ajustando a equação sem abrir mão da rentabilidade, mas começando a ter um foco um pouco mais intenso na recuperação do market share. E a gente está vendo já os resultados aparecerem aqui. O Lorival mencionou rapidamente da prioridade do nosso segundo semestre, que tem a ver com execução. A gente também entende que tem uma oportunidade aqui de acelerar a market share com essa melhoria na nossa execução. E acho que também mencionado aí o investimento de final de ano, Copa do Mundo. A gente está acelerando o suporte às nossas marcas, aos nossos negócios, para também acelerar essa recuperação de market share. Sadia, Quali, Hiper, digamos, as 3 marcas vão ter uma presença bastante forte no segundo semestre na mídia, e que vão propiciar maior sell-out. Então, acho que é uma combinação de alguns fatores, reequilibrando a equação entre crescimento e rentabilidade. Muito obrigado pelas respostas, senhores. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bortolucci, Goldman Sachs. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Lorival, Fábio, todo o time da BRF. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu tenho um follow-up com relação a custo. O Lorival até antecipou um pouco da minha pergunta na resposta de Halal. A gente viu, olhando no Brasil, que o custo por quilo de vocês caiu 3% na leitura tri contra tri, mas toda a política de hedge accounting e a redução no ciclo de estoque dificultam um pouco a análise com base na tua curva histórica. Então, dado esse contexto de um ciclo de estocagem mais curto e também levando em consideração o efeito do teu accounting de hedge, em quanto tempo mais ou menos a gente deveria ver os spots mais baixos refletidos no teu P&L daqui para frente? E aí, dado esse timing de contabilidade, qual é a visão de vocês em geral no direcional para o teu cash COGS no segundo semestre agora do ano? E aproveitando o comentário, a gente elaborou bastante essa revisão de capital de giro e que isso não impacta a estratégia de grãos de vocês. Eu queria entender, por outro lado, se esses níveis mais baixos de milho impactam o direcional da política de hedging da companhia daqui para frente. São essas as perguntas. Obrigado. Tá, obrigado, Thiago. Eu vou, antes de passar para o Fábio aqui, eu acho que, assim, só para colocar o último ponto que você colocou, obviamente a gente acompanha aqui, e dado a importância de commodities, um insumo importante para a gente, esse é um acompanhamento feito no detalhe diário em todas as regiões, dado a diversidade que a gente compra e onde a gente compra. Então, não é nem a questão primeiro, antes de qualquer hedge, é o como e onde a gente se posicionar e aproveitar aí as oportunidades que acontecem entre os mercados. Então, isso é o que direciona, sim, a gente a estar, eventualmente, tendo uma cobertura um pouco maior, dado o momento e a sazonalidade também das safras e da produção. Então, só para a gente separar um pouco aqui do físico da parte de preço, né? E aí eu passo aqui para o Fábio falar dos outros itens contigo. Bom dia, Thiago. Bom, primeiro,
preciso te reforçar que essa questão da projeção, você sabe, eu não vou poder te oferecer, né, relacionado ao custo, né? É bastante sensível, mas eu consigo te ajudar em alguns entendimentos, né? Primeiro, o preço da commodity, do grão, ele não interfere de maneira estrutural na nossa política de hedge, né? Obviamente, como o Lorival já antecipou, quando a gente entende aí que o patamar do grão ele é interessante, a gente está orientado a formar um pouco mais de estoque, né? Seja no estoque físico, que a gente armazena, seja no saldo de pedidos, né, com os produtores. E quando a gente pensa aqui na nossa estratégia de potencializar a geração de caixa através da redução de estoques, aí isso sim pode se refletir numa diferença temporal, né, da materialização, por exemplo, do resultado de um derivativo, né, de grão, futuramente lá no CPV. E por que que isso acontece, né? Na verdade, a formação de estoque, ela se dá, né, primeiro pelo estoque físico, né, depois você tem o saldo de pedidos no tempo sendo incorporado e depois você tem aí o derivativo de cobertura. Por fim, você tem o hedge, que é natural do seu produto acabado, né? Então, quanto mais produto acabado você tiver, mais tempo, né, você tem até que um efeito de grão se materialize de maneira integral no seu CPV. Então, se você reduzir o estoque de produto acabado, que é uma das intenções que a gente já esclareceu, esse ciclo ele pode se ver reduzindo também. Isso deve acontecer e a gente pode ir dando visibilidade, né, desta evolução ao longo do tempo. Ok, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú. Bom dia, Lorival, Fábio. Eu queria, na verdade, fazer um follow-up nas perguntas relacionadas à rentabilidade dentro do mercado doméstico, só que propondo um exercício olhando para um horizonte de tempo diferente. Pelo que eu entendi, parece que as margens seguiram uma crescente ao longo do trimestre, mas o que eu queria explorar aqui é o tamanho do desafio e qual caminho vocês planejam seguir para buscar essa trajetória de normalização da margem bruta no Brasil. O que aconteceu ao longo do trimestre ficou bastante transparente aqui, mas a ideia seria discutir um pouco o que está por vir nessa divisão. Olhando para a performance no começo do segundo semestre, seria bom ouvir um pouco de vocês. Vocês acreditam que existe espaço para futuras correções de preço, seja por conta de impactos residuais dos ajustes que vocês fizeram na cadeia ao longo do primeiro tri, ou seja por ambiente de consumo, e aqui passando pelo ponto do auxílio emergencial, que pode ajudar nessa questão, ou se a gente deveria esperar que essa trajetória de normalização de margem aconteça via eficiência em custo, e aqui em linha com a estratégia da companhia de simplificação, que vocês têm sido bastante vocais, por sinal. Em outras palavras, seria legal ouvir como a gente pode pensar esse bridge de margem bruta, olhando para top line e custo, e quais vetores devem ser os principais drivers de expansão indo para frente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Bastante ampla aí a sua pergunta. Eu vou tentar responder aqui tudo o que eu possa responder e te passar de perspectivas. O que eu posso te dizer é que as margens aqui de Brasil, mesmo mostrando essa melhora dentro do próprio mês, ela ainda está aquém do potencial, aquém do nosso potencial e de onde a gente espera. Então, acho que tem pista para andar, tem oportunidade para buscar e tem melhoras para ser entregue. E essa melhora vem dos dois lados, né? Você vem de uma melhor execução comercial, estando com o time mais presente no ponto de venda, aumentando a nossa distribuição, capilaridade, presença, vem dessa estratégia que o Marcel também já colocou, de um posicionamento mais forte, mais adequado, falando das nossas marcas, falando dos nossos produtos, trazendo a qualidade do nosso produto, a percepção do nosso produto para o consumidor. Então, a gente tem toda uma estratégia para trabalhar, sim, no top line e na melhoria de mix.
E, ao mesmo tempo, naquele custo que a gente chama aqui, que é o efeito do gerenciamento matricial das nossas despesas, com as ações que a gente tomou, está tomando, quer dizer, você passa a ter uma captura ao longo do segundo semestre. E o que eu falei e tenho falado sempre, a gente tem que ter aqui a cautela e a prudência com aqueles fatores que não necessariamente estão sob a nossa gestão completa e de forma direta, que são as variáveis macro, globais, econômicas, geopolíticas, que sempre podem afetar aí o custo e as commodities, que a gente tem que ser sempre bastante eficiente, mas mais eficiente, vamos chamar que o concorrente, para que a gente tenha sempre o custo mais eficiente que nos proporciona uma margem maior. Então, o que eu posso te dizer é que essa melhora tem acontecido de forma consistente e constante, mas ainda está aquém do potencial e de onde a gente quer chegar. Tá claro, Lorival, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Victor Sarajoto, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. A melhora de rentabilidade que a empresa entregou no segundo trimestre foi muito forte, né? Arrisco dizer que talvez uma das melhores entregas aí nesses momentos de ciclo, enfim, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de nível de EBITDA também. Quando a gente faz as continhas dos motivos pelos quais essas melhoras aconteceram, me parece que veio muito do segmento do frango, tá? Um ajuste um pouco mais rápido, enfim. Quando a gente bate um papo com o pessoal de suíno, eles andaram perdendo bastante dinheiro ao longo do primeiro semestre e me parece que tem um ajuste em curso da oferta de suíno, né? Que demora um pouquinho mais para entrar, enfim. E se caso entre, melhoraria e ajudaria bastante na rentabilidade de vocês também. Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo esse ajuste na cadeia de suíno. Né? É algo que de fato está acontecendo, é algo de fato que pode ser importante aí para ajudar a dinâmica de preço e, consequentemente, a rentabilidade, ou não devemos esperar grandes novidades nessa frente? Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu acho que você tem um ponto relevante, é isso mesmo. A cadeia de frango, ela responde mais rápido, isso na indústria, então, como também a gente aqui, então você tem uma resposta melhor, tanto consistente com aquilo que até a gente falou no último call, né? É uma adequação que acontece num espaço menor de tempo, e aí você vê uma rentabilidade melhor, tanto no Brasil como no mercado externo. E resgatando um pouco daquilo que a gente falou também, e você está correto, quer dizer, o mercado de suínos, mercado local, principalmente primeiro trimestre, muito, muito ruim. Não, se olha a margem do produtor em níveis, acho que talvez jamais vistos, assim, bem baixo. E aquilo que também a gente comentou, né? É o ponto. A cadeia de suínos, ela leva um tempo bem maior para ser adequado, e ela passa por fases, né? Porque você adequar, se o peso médio aumenta, perde a rentabilidade, então tem uma série de fatores ali que leva mais tempo. Então, a perspectiva aqui, falando, a gente teve uma sensível, acho que melhora de preços aí de suínos no mercado local, no mercado internacional, mas ela ainda leva, como a gente disse, mais tempo para que se tenha essa adequação. Então, a gente falou que essa adequação aconteceria mais para o fim do terceiro trimestre, então não é algo que acontece aqui no terceiro trimestre, aí temos que acompanhar aí o último trimestre, mas ele pode mover melhor e depende muito de China. Se China entra comprando mais, puxando mais volume, é o único jeito dessa adequação acontecer de forma mais rápida, né, do ponto de vista de rentabilidade, porque o ajuste da cadeia em si, ela é mais longa, leva mais tempo, e a gente não vai ter
um efeito dela nesse curtíssimo prazo, não. Tá ótimo, Lorival. E um follow-up nessa pergunta, você acredita que a melhora de rentabilidade de processados, consequentemente mercado doméstico, depende desse ajuste de capacidade de suínos, dado, né, o alto uso aí de suínos na produção de processados, ou não? Está correlacionado, né, Vitor? Você colocou bem. Quando você tem, vamos chamar aqui, muita oferta de matéria-prima suína, muita oferta de suíno, você puxa esse preço para baixo. Isso faz com que aqueles que não são integrados, os produtores não integrados, tenham acesso a uma matéria-prima mais baixa, e isso pressiona, vamos chamar, a rentabilidade do processado. O efeito inverso também acontece. Você viu isso acontecendo lá em 19, 20, no início de 21. Quando o preço suíno no mercado local, no spot, sobe, você praticamente inviabiliza muitos players, vamos chamar low cost, não integrados, de operar nesse mercado. Porque uma coisa é você comprar, não me pegue aqui pelos números, mas você comprar a R$5 o quilo ou comprar 8. Isso aqui se viabiliza ou não inviabiliza a produção de determinados produtos processados. Então, sim, tem uma correlação, e isso impacta as curadas, as frescais, principalmente, que são aquelas que puxam muita matéria-prima suína. Excelente, Lorival, obrigado. Imagina. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, Santander. Bom dia, Lorival, Fábio, time da BRF. Queria tentar explorar aqui 2 pontos. Primeiro, a gente falou ali, já no tri passado, a gente falava do plano de simplificação que vocês colocaram, vocês comentaram um pouco aqui já hoje, um pouco mais cedo no call. Mas eu queria entender agora que vocês passaram alguns meses, queria entender aqui, ver com vocês se a gente tem algum update, alguma ideia das principais frentes que vocês estão trabalhando, qual a velocidade de execução desses trabalhos aqui dentro desse processo de simplificação. Eu acho que para a gente seria útil aqui a gente ter um pouco de granularidade em relação a isso, e a gente pode ter, vocês falaram um pouco, né, mas o que a gente pode pensar aqui nesse plano, olhando o segundo semestre do ano, principalmente ali quando a gente fala, acho que um pouco ali no lado de custo, né, de despesa. E o segundo ponto aqui que eu queria entrar com vocês é um pouco de CAPEX, pensar aqui como é que a gente pode entender aqui no restante do ano e já tentar mirar um pouco ali em 2023, tendo aqui o peso dos ativos biológicos, e pelo que eu vejo aqui, a gente está rodando, vocês me corrigem se eu estiver errado, aqui no running rate mais ou menos uns 3,8 a 4 bi por ano, né? Então eu queria entender se a gente trabalha com esse cenário aqui, e aí, como eu falei, entender um pouco o que vocês estão fazendo para otimizar ali, já olhando 2023, acho que seria útil para a gente aqui também. Acho que são esses 2 pontos que eu tenho aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Com relação aqui às ações, plano de simplificação, aquilo que a gente comentou, todo o processo e as ações tomadas aconteceram dentro do segundo trimestre, então por isso que a gente não tem um efeito perceptível no segundo trimestre, e os resultados disso, as ações disso, principalmente em custo, elas devem acontecer mais significativamente para o segundo semestre. Então, aqui a gente vai ter que depois, na próxima divulgação, olhar um pouco despesa e o custo em si, porque na despesa pode ser mais fácil de se identificar, no custo é mais difícil, porque são N variáveis ali que afetam o custo, desde commodity, preço, frete, uma série de coisas. Então, a gente vai ter que ver como dimensionar isso para vocês, mas o que eu posso dizer é que ela está em curso, existem ganhos na linha de despesa, custo, e também ganhos aqui na agilidade, na tomada de decisão, na agilidade de implementação de ações, na agilidade de captura de mercado, agilidade que acontece de uma forma como um todo dentro da companhia. Isso aqui já alinhado dentro
do que a gente acordou com o conselho, o novo conselho de administração, com esse direcionamento e esse foco para que a gente tenha sempre aqui a rentabilidade, a objetividade na nossa operação. Então, eu acho que é um pouco disso, da simplificação, e aí o Fábio pode te adiantar um pouco, falar um pouco aí do CAPEX. Bom dia, Rodrigo. Eu acabei não citando o CAPEX, né, entre as iniciativas que vão potencializar a geração de caixa livre, porque, óbvio, eu estava com foco no 2022. Você está correto, né, na sua diretriz de trabalhar com o intervalo que você mencionou, né, do CAPEX entre 3,8 e 4 bi para esse ano, porque, de fato, a gente fez uma transição de 21 para 22, uma série de projetos já em execução, que não faria sentido a gente descontinuar, né, projetos que você já tinha executado 2/3, 70%. Então, a margem de manobra para o ano ela ficou muito reduzida, mas a gente já vem praticamente desde abril preparando a organização para investir menos o ano que vem. Então, posso te garantir que é bastante difícil se aprovar hoje na BRF um CAPEX de crescimento e eficiência. E isso tem a ver, de novo, com o custo de capital, tem a ver também com o nível de incertezas aí relacionados ao repagamento de um projeto, né, em função de todo o ambiente macroeconômico mundial. Então, a companhia, o ano que vem, deve ter aí uma destrava de investimento que também vai contribuir bastante para a geração de caixa livre, é o que eu consigo te adiantar. Mas, de fato, esse ano, o intervalo que você mencionou, acho que está adequado para as suas projeções. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vinda da webcast é do senhor Leandro Montanese, do Bradesco. A produção já voltou ao normal depois dos cortes do primeiro trimestre? E quando e quanto seria o benefício dos cortes de custos/despesas anunciados na mídia recentemente? Bom dia, Leandro. Acho que agora já falando, a gente tem uma curva de adequação dessa produção. No momento que você faz lá a incubação dos ovos, até você perceber isso, mas o que eu posso te dizer é que isso já está dentro da adequação ou da normalidade à luz da demanda que nós temos e da oferta que nós temos que ter para atender essa demanda. Então, eu acho que para agora já está dentro dessa normalização e na verdade, o que pode ter saído na mídia com relação a valores de simplificação nunca foi passado pela companhia. Então, eu não consigo aqui te falar sobre valores que não tenham saído, que não foram divulgados pela companhia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra de volta ao senhor Lorival Luz. Bom, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade desse diálogo aberto com vocês. E, mais uma vez, me desculpo pelo atraso no início da nossa divulgação e nos vemos na próxima divulgação do resultado. Um abraço. A teleconferência da BRF SA está encerrada. Agradecemos a todos a participação. Tenham um bom dia.